aí, Retec, tranquilo, beleza? Hoje temos mais um simulado para essa galera que vai fazer a prova para Amazul. Isso aí, você engenheiro mecânico, tem um simulado aí bem interativo. Desde já, dá um like maneiro aí pra gente. Ó, toca no sininho, se inscreva no nosso canal, beleza? Ó, não sei nem pra que eu tô segurando essa chave aqui, mano. Temos aí o simulado da Amazul, simulado 2022, beleza? E a nossa banca Selecom, que foi o organizador do concurso da Engeprom, maravilha. Vamos começar então com uma questão do concurso da Amazul do ano de 2015, beleza? Caiu no concurso da própria Amazul do ano de 2015. Ele trata ali de uma questão de corrosão, beleza? E ele diz o seguinte: corrosão é a deterioração progressiva por meio de reações químicas ou eletroquímicas com o meio. Dos tipos de corrosão existentes, é correto afirmar que a corrosão fadiga. Vamos dar uma olhada, então, nas proposições que ele coloca aqui. Na letra A, ele diz: é controlável e comum, não sendo necessária muito preocupação com o processo. Letra B, é a degradação associada ao efeito de jatos de partícula ou água que provoca o desgaste da camada passiva e provoca a corrosão da superfície do metal exposta. Ocorre devido aos esforços alternados de compressão e tração. É a degradação associada à implosão de bolhas em cavidades com aspecto de favo de mel. Na letra E, ocorre em geral durante os processos de laminação dos materiais, principalmente em chapas. Então, Fábio, quando eu falei para você lá que nós fizemos um ensaio na faculdade sobre dessa corrosão fadiga, o que acontece? Na parte superior do nosso braço mecânico, eu tenho um esforço trativo, enquanto na parte inferior eu tenho um esforço compressivo. De modo geral, esse é um comportamento cíclico. Então, vamos dar uma olhada na corrosão fadiga ou corrosão sob tensão. Em como que ele ocorre? Ocorre quando o material está submetido simultaneamente a um estado de tensões e a um meio corrosivo específico. Ou seja, aquela célula salina que a gente colocou no braço, ele é o meio corrosivo. E o estado de tensões é, em cima do meu braço eu tenho, como eu te falei, tração, e embaixo do meu braço eu tenho compressão. No microscópio, fazendo uma varredura, a micrografia, eu tenho então esse comportamento, beleza? E dentre todas as opções que nós temos aqui, observa que o único que tem uma opção falando de esforços, de compressão e tração é a letra C. Portanto, nosso gabarito, letra C. Maravilha, Fábio? Essa bem tranquila, né? Depois a questão bem sossegada, depois que você consegue elucidar. E você deu esse exemplo aí, deu uma luz pra gente, né? Isso aí. Olha que questão interessante. Osborne Reynolds publicou um estudo sobre a estrutura de escoamentos que consiste basicamente na injeção de um corante líquido na posição central de um escoamento de água interno a um tubo circular de vidro transparente. O comportamento do filete de corante ao longo do escoamento do tubo define características distintas, sendo correto afirmar sobre o regime transitório que os... Beleza. Então, Fábio, vamos dar uma olhada nas proposições que ele elenca. Na letra A, ele fala de um filete de corante, apresenta alguma mistura com o escoamento, deixando de ser retilíneo e sofrendo ondulações. O que nós sabemos, Fábio? Que o escoamento ele pode ter, vamos colocar assim, 3 fases. Ele pode ser laminar, transitório e turbulento. Reynolds, quando ele propôs essa teoria, então ele pegou um tubo de vidro com água ali dentro, escoando, e ele jogou um filete de corante. É exatamente o que a questão está elucidando. E ele quer saber qual foi o comportamento desse filete. Beleza? Então, ele diz que na letra A, que esse escoamento ele acaba tendo um grau ali de mistura, apresenta alguma mistura com o escoamento, deixando de ser retilíneo e sofrendo ondulações. Beleza?
Na letra B, ele afirma que o corante apresenta uma mistura intensa, com dissipação rápida no meio do fluido. Na letra C, diz que movimentos no interior do fluido são aleatórios e provocam um deslocamento de moléculas entre as diferentes camadas do fluido. Na letra D, escoamento ocorre sem que haja uma mistura entre o escoamento e o filete. E na letra E, o corante é inserido, não se mistura com o fluido, permanecendo na forma de um filete no centro do tubo. Beleza? Vamos ver então o que Reynolds fez. Então, um experimento de Reynolds, aí de 1883, o cara já estava... Estava já nativo, né? Olha aí a foto dele, com um evento dele, né, com o experimento dele. Né? Fonte aí, ó, quem quiser procurar saber. Beleza? E aí, ó, para pequenas vazões, o líquido corante forma um filete contínuo, paralelo ao eixo do tubo. Vazões crescentes induzem oscilações que são amplificadas à medida que o aumento vai ocorrendo. O que vai acontecendo? Vai havendo um desenvolvimento desse escoamento, beleza? Culminando no completo desaparecimento no filete. Então, conforme vai se distanciando da origem, ele começa a ter uma mistura e esse filete tende a desaparecer. Ou seja, vai haver uma mistura completa no interior do tubo de vidro, né, desse corante, indicando uma diluição total. É possível concluir que ocorrem dois tipos distintos de escoamento, separados por uma transição. Beleza, Fábio? Então, esse foi o experimento de Reynolds. E o que mais se aproxima aí desse experimento? Está ali Está ali na opção A. O filete de corante apresenta uma mistura com escoamento, deixando de ser retilíneo e sofrendo ondulações com o passar do tempo. Beleza? É uma questão, particularmente, que, ao mesmo tempo que é fácil, ela é um pouco maldosa. Porque as demais questões, as demais proposições, elas induzem o camarada, ao candidato que está um pouco mais desatento, a marcar uma questão errada. Questão equivocada, porque elas são muito parecidas. Beleza? Entendi. Fábio, uma coisa que eu acho muito importante nesses simulados é, antes de você assistir a solução, parar, olhar a questão, ler, tentar resolver e só então colocar o vídeo para rolar. Pausar, né? Isso, Ele pausa, tenta resolver e aí ele vai, o candidato vai e olha o desenvolvimento. É uma boa ideia, hein? Para que ele possa construir esse conhecimento na sua cabeça. Entendeu? Uma vez que você consiga resolver as questões, uma vez que você já esteja bastante familiarizado com os assuntos, você vai ver que pega uma prova hoje para fazer e aqueles assuntos que, mecânica dos fluidos, termodinâmica e tal, você já vai matando logo de cara, sabe? E ganha velocidade com isso durante a prova. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, já esmaga o botão do like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro. Isso aí, de todos os nossos vídeos, né? Todas as nossas informações que a gente vem passando aí e as novidades que vem por aí, tá né? Tá vendo novidades aí, Fábio? Sempre tem, né? Sempre tem novidade. É isso aí. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que estão na preparação aí e vamos fazer esse canal decolar. Vamos dar uma olhada nessa questão de número 45, está um pouquinho apagada, mas acho que dá para analisar. Então ele coloca ali um gráfico bem conhecido, hein, Fábio? Um gráfico tensão-deformação. Beleza? E ele vai pedir ali para nós analisarmos. Beleza? Então ele coloca ali, para dizer se é verdadeiro ou se é falso. Olha essa primeira afirmativa ali, ó. Abaixo do ponto P, a tensão é proporcional à deformação específica. Portanto, a lei de Hooke, que estabelece que a tensão é proporcional à deformação, vale somente até esse ponto. Coloquei aqui o nosso gráfico tensão-deformação para que a gente possa fazer uma análise. Beleza? Então, olha o que ele fala. Aqui no ponto P está aqui, a tensão é proporcional à deformação específica. Curiosamente, nós temos o nosso ponto P aqui também na figura. Ó. Beleza? Muito bom. E, portanto, a lei de Hooke estabelece que a tensão é proporcional à deformação.
vale somente até esse ponto. Beleza. Então, ó, a lei de Hooke está relacionada à elasticidade dos corpos, válido na zona elástica. Portanto, essa proposição aí, ó, ela é verdadeira. Beleza, Fábio? O ponto E, então aqui, ó, o ponto E está ali quase no nosso limite de fluência aqui, ó. É a maior tensão que o corpo de prova pode suportar antes de se romper. Nitidamente, afirmativa falsa, né, Fábio? Aqui, ó, nossa tração aqui. No ponto beleza? T aí, né? Maior tensão que ele poderia suportar, mas veja que ele fratura numa tensão menor. Isso. Beleza? Então, alternativa ali falsa. O ponto R, aqui o ponto R, caracteriza o ponto de escoamento, ou seja, a perda de propriedade elástica do material. Nos aços de médio e baixo carbono, ocorre um visível alongamento do corpo de prova, praticamente sem aumento da tensão. Fábio, mais uma afirmativa que é falsa. Beleza? Portanto, aí o nosso gabarito, letra C. Verdadeiro, falso e falso. Beleza? Beleza. Tranquilo? Você sabendo bem aí o gráfico, né? Tensão de deformação. Tem que estar com esse gráfico em dia na cabeça. Isso. Dá para matar essa questão tranquilo. Tranquilo, né? Questãozinha sossegada. Vamos então para a próxima questão. O que ele diz ali, ó? Em um corpo, as forças podem ser aplicadas de diferentes maneiras, originando diferentes tipos de solicitação. Leia a descrição abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta a solicitação a que se refere. A solicitação que tende a modificar o eixo geométrico de uma peça. Vamos dar uma avaliada em cada item desse daí, Fábio? Vamos lá. Olha só, tração é uma solicitação que alonga uma peça. Lembra lá, ensaio tensão, deformação? Eu entro com um corpo de prova e estou alongando ele, né? Colocando carga para cima, uma carga para baixo, e aí vou alongando esse corpo de prova. Então, alongo a peça. Olha aí o que consiste a compressão. Solicitação que provoca o encurtamento do corpo de prova. Um ensaio de compressão muito utilizado em corpos de prova de concreto. Então, você faz aquele corpinho de prova cilíndrico de concreto, uma amostra do concreto, e faz o ensaio de compressão. Né? Então, você vê ele fraturando, geralmente num ângulo de 45 graus. Beleza? Então, a peça tende a encurtar. Se for uma peça metálica, um encorpamento, vamos colocar assim. Enquanto o tração ele ganha um afinamento, o ensaio de compressão ele ganha corpo. Vamos colocar dessa forma. Tá? Cisalhamento. Solicitação que desloca paralelamente, opostamente, duas seções de um corpo de prova. Ou seja, ele se rompe. Beleza? Flexão. Solicitação que muda, né, que modifica o eixo geométrico de um corpo de prova. Portanto, está ali nosso gabarito, letra D. Vamos olhar a torção? Solicitação que gira as seções de um corpo de prova. Beleza, não tem muito que... O gabarito, letra D, flexão. Show. Maravilha? Beleza. Tranquilo? Questãozinha sossegada. Porém, conceitos tem que estar na pele, ali, fluindo no sangue. Questão bem teórica. Isso. Beleza? Vamos ver a próxima questão. Próxima questão aí da Engepron, que foi da Selecom. Essa questão eu fiz questão de colocar, Fábio, porque ela é uma questão maldosa. É mesmo? Essa é uma questão bem maldosa, porque ele trata de norma ABNT. Então, ele exige um conhecimento da norma que não tem jeito, você tem que baixar a norma e decorar. Beleza? Então, o que ele fala ali? Ó? Segundo a norma ABNT, para as ligas de alumínio, a têmpera classificada com a letra W na nomenclatura é aquela em que a liga passou por... Então, ele fala ali, ó, têmpera classificada com a letra W. Tratamento térmico, solubilização, recozimento, encruamento. Então, o que eu trouxe aqui? Trouxe a norma, ó, NBR 6835. Alumínio e suas ligas, classificação das têmperas. E aí, o que ele fala? Aqui, ó,
no item 4.1 da norma, ele cita aqui, ó, na letra D, o W, ó lá, já de cara aqui, ó, solubilizado. Portanto, nosso gabarito, letra B, solubilização. Decoreba, né? Decoreba. Infelizmente, você tem que ir com a norma decorada na prova. É complicado, mas pois agora já sabe, né? Já sabe. Agora já sabe. Já sabe que a banca, ela é maldosa, pode cair de tudo. Beleza? Beleza. Então, nosso gabarito, solubilização, letra B. A soldagem está intimamente ligada aos processos de fabricação da indústria naval. São processos de soldagem por fonte elétrica. Olha aí, hein? Isso aí é do dia a dia do engenheiro mecânico e do técnico mecânico. Essa questãozinha aí serve tanto para o técnico mecânico quanto para o engenheiro mecânico. Mas, ô Fábio, vamos olhar as alternativas? Olha na letra A, oxigás. O que tem de elétrico aqui? Fonte? Não tem nada. Esse bem podre, né? Nada a ver. Vamos lá. Olha esse oxigás. O nome já diz. Oxigás. Para você que tem a vivência do dia a dia, já matou de cara. Fábio, olha a letra B. O que está escrito aqui, Fábio? Leite. Não, lazer. Está escrito errado. Caramba, rapaz. A banca errou, Fábio. Olha, a banca errou. Se o gabarito for letra B, pode ser anulado, hein? É verdade. Bom, na letra C nós temos MIG, TIG e oxigás novamente. E na letra D, arco submerso, eletrodo revestido e MIG. Opa. Fábio, para quem não tem aquele conhecimento implícito de dia a dia e tal, vamos dar uma olhada então o que nós trouxemos aqui, ó, arco submerso. Como é que funciona o arco submerso? Olha quem está aqui, fonte de energia. Ó. Isso. Então eu preciso de uma fonte, de uma inversora, beleza? Ligado a uma fonte elétrica. Olha os processos MIG e MAG. Eu tenho aqui o cilindro de gás, beleza? A minha inversora, que é a minha fonte, vamos colocar assim. Então, já necessito aí da energia elétrica. Com certeza. Maravilha? Vamos para o próximo. Eletrodo revestido. Eletrodo, Fábio. Olha aqui minha fonte, ó. Olha aí. Também. Beleza? Então eu já tenho MIG, MAG, arco submerso e eletrodo revestido sendo fontes de processos elétricos, né? E aí, olha aí o nosso oxigás. Oxigás eu não tenho necessidade de uma fonte. Ali, né? Beleza? Isso aí. Portanto, nosso gabarito, letra D. Arco submerso, eletrodo revestido e MIG. Beleza? Show de bola. Processos aí de soldagem por fonte elétrica. Beleza? Maravilha. Próxima questão, questão de número 47, também da Egenprom, construção naval. Um cilindro de oxigênio pressurizado tem diâmetro da base e alturas iguais a 30 cm, ou seja, meu diâmetro é de 30 cm, e a altura de 160 cm. As dimensões do cilindro são regulares. A pressão interna é 150 atmosferas e a temperatura de 27 graus Celsius. O valor da massa de oxigênio contida no cilindro é... Então ele me deu ali alguns dados, né? Que inclusive me deu ali um π já valendo 3, beleza? Então nós temos que lembrar de um detalhezinho. Vamos montar aqui o nosso diagrama de corpo livre, os dados fornecidos, beleza? E aí nós temos que ir para o nosso formulário. Nossa velha e conhecida equação de Clapeyron. Essa questão muito comum utilizarmos no segundo grau, beleza? E a fórmula do volume do cilindro. Então vamos ver. Vamos calcular primeiro o volume do cilindro e passá-lo para litros. Por que nós temos que passar para litros, Fábio? Porque aqui, ó, as unidades, nós temos que ficar atento nas unidades, beleza? O dado que ele me forneceu, ele está em litro, atmosfera, mol e Kelvin. Minha pressão já está em atmosfera, beleza. Minha temperatura
está em graus Celsius. Opa, mas tem que também. Ele me deu aqui uma massa molar que está em grama. Beleza? Grama mol. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então, olha lá, 150 atmosferas, né, já substituindo na equação de Clapeyron. 108 litros, N, que seria o meu número de mol, 0,08, que é o meu R, litros, atmosfera, mol, Kelvin, e 300 Kelvin. Já passei os 27 graus Celsius para Kelvin. Okay. Beleza? Obedecendo aí a álgebra, vamos cortar determinados elementos até ficar com mol. Cortou as unidades ali, né? Exatamente. Ó. Eu estou procurando é mol. Beleza. Observe que cortei atmosfera com atmosfera, litro com litro, beleza? Kelvin com Kelvin. Okay? Manobra algébrica. E aí eu encontro que meu N, meu número de mol, é 675 mol. Substituindo, portanto, fazendo uma regrinha de 3 em relação à massa molar do oxigênio, o que eu tenho? Tenho que o meu número de mol corresponde a 21,6 kg de oxigênio. Beleza, Fábio? Bem tranquilo, bem sossegado. Aqui vale a recordação aí da regrinha de 3 para encontrar a quilograma, né? Então tá aqui, encontrei em 21.600 gramas. Por quê? Porque ele me fornece, ó, em grama. Ah, entendi. Beleza? Mas olha lá as unidades nas respostas, ó, tá tudo em quilo. Então eu preciso transformar. Beleza? 21.600 gramas é equivalente a 21,6 quilogramas. Beleza, Fábio? Beleza. Portanto, aí o nosso gabarito, letra B. Bem tranquila, bem sossegada. Show de bola. Tranquilo? Maravilha. Mais uma questãozinha aí da Engepron, questão da construção naval. Fábio, essa prova da Engepron teve 3 carreiras, não foi isso? Foi. Usinagem, gerenciamento de projetos e construção naval. Isso. Para engenheiro mecânico. Beleza? Então, elaborado aí pela Selecom, que é a mesma banca da Amazon. Beleza? Então, vamos dar uma olhada na questão 45, que ela fala de transferência de calor. Basicamente, olha, uma chapa de aço em um ambiente que impõe um fluxo de calor constante. Então, já tem um fluxo de calor aí de 900 watts por metro quadrado em uma de suas superfícies. Na outra face, a transferência de calor é realizada por convecção para o ar, a uma temperatura igual a 15 graus Celsius. E o coeficiente de transferência de calor é igual a 90 watts metro quadrado grau Celsius. Sabendo que a espessura da chapa é de 10 centímetros e a condutividade térmica é igual a 30 watts metro grau Celsius, a temperatura em graus Celsius da superfície que dissipa o calor por convecção é... Bom, já deixei montado aqui o nosso diagrama de corpo livre. Temos aí a nossa condução da nossa parede, aqui valendo 30 watts por metro grau Celsius, e o coeficiente de convecção, 90 watts por metro grau Celsius. Beleza? O fluxo de calor, 900 watts por metro quadrado. Espessura de 10 centímetros. Temperatura do fluido de 15 graus Celsius. Esse fluxo de calor por condução, né? Já tem o 900. Então, o fluxo de calor, ele impõe um fluxo de calor constante, mas observa que o fluxo de calor ele vai ser tanto para a condução para a convecção. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Então, nosso formulário aí para a convecção, ok? E a substituição na fórmula. Obtemos, portanto, uma temperatura da superfície de 25 graus Celsius. Beleza? Bem tranquilo, é só uma substituição de fórmula. Ok? Portanto, está aí o nosso gabarito, letra D. Beleza? Bem tranquilo, bem sossegado. Uma questãozinha de aplicação direta da fórmula. Beleza, Fábio? Bem tranquilo. Tem alguma dúvida até aí? Não. Tirei já só essa dúvida da condução ali, mas... Beleza. Você poderia até pensar num circuito térmico, talvez, mas o nosso objetivo, né, na hora da prova é ganhar tempo.
Então, se a gente já conseguir perceber a essência da questão e já cair de cara em uma fórmula que nos leve a um resultado, ali, né? Pô, já ganhamos meio mundo, né? Beleza. Olha aí essa questão bem interessante, também da Selecom, relativa ao escoamento, né, de fluidos e perda de carga. Beleza? Então, mecânica dos fluidos. Basicamente, já deixei essa questão pronta. Por quê, Fábio? Ela é uma questão que ela envolve a necessidade de você ter de como que você vai equacionar a sua perda de carga. Vamos dar uma olhada no que ele fala. Nos projetos que envolvem escoamento de fluidos em tubulações, a equação de Darcy-Weisbach. Cara, então ele já joga um nome aqui que o camarada que não tiver familiarizado com o nome, pô, já começa a sentir uma certa pressão na prova ali, né, cara? Então, é utilizada para calcular a perda de carga distribuída. Ah, beleza. Então, quando ele fala aqui, ó, perda de carga distribuída, já começa a me fazer ficar mais tranquilo, né? Porque já é algo que eu conheço e tal. Beleza. Para um trecho de tubulação retilíneo de 10 metros de comprimento e diâmetro de 8 centímetros e um fluido que tem densidade de 1.400 kg por metro cúbico e escoa com uma velocidade de 4 metros por segundo, então ele está me dando informações. A perda de carga distribuída nesse trecho de tubulação, considerando o coeficiente de perda de carga estimado em 0,02. Cara, quando ele joga isso aqui, ele está dando esse nosso Fzinho lá da perda de carga. E aí nós temos que lembrar da equação de Darcy e tal, a equação de perda de carga. Como que é essa equação? Nosso F, Fábio, esse nosso F em geral a gente o vê como fator de atrito. Isso. Porque existe uma forma de calcular esse fator de atrito. Quando o escoamento é laminar, quando o escoamento é turbulento. Não é o nosso caso aqui, ele já nos forneceu. Então, vamos partir do princípio que o dado já foi fornecido. Beleza? Velocidade ao quadrado dividido pela 2 vezes a gravidade, vezes o comprimento sobre o diâmetro. Beleza? E aí, realizando aí nossos cálculos, chegamos a uma perda de carga em metros equivalente a 2 metros, beleza? Portanto, gabarito letra A. É difícil isso, Fábio? GTEC? Jamais. Jamais. Maravilha, Fábio. Isso aí. Portanto, Fábio, chegamos aí ao fim de mais um super simulado do Engetec Concursos. Pronto para entrar no ar aí, breve vai estar novas questões, assuntos relacionados à Força Aérea, que é muito importante. A idade, você sabe? Não, tem que olhar lá, mas é 35 anos, hein? Ah, é? 35 anos. Beleza. Essa galera aí abaixo de 35 ainda tem chance. Eu já era, né? Você? Brincadeira, né? Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!